Eu sou a Gabi Xavier e depois de um tempo meio cansada de falar de Shingeki, resolvi voltar. Por quê? Porque eu percebi que eu nunca tinha aberto um espaço para vocês que estão comigo aqui às vezes há anos, para vocês falarem o que vocês sentem, decepções, frustrações, desabafos, enfim, não importa. Eu pedi para vocês se abrirem, colocarem todos os seus sentimentos recentemente no Instagram, inclusive me siga lá para participar desses vídeos, @xgabixavier, e não era pré-requisito, mas a grande maioria foi sobre o final do mangá, portanto esse vídeo tem spoilers, eu não defini, mas tem, então é isso, fique se você quiser e vamos aqui reunir os maiores desabafos e decepções dos fãs com o final ou com a história de Shingeki no Kyojin. E se você quiser continuar me acompanhando, já se inscreve, deixa o seu like, comenta aqui embaixo também a sua opinião, que pode ser que você gostou de absolutamente tudo, não tem nenhum problema. Eu vou ler vários comentários diferentes, concordar ou discordar, mas acima de tudo, eu e vocês aqui também, espero, vamos respeitar essas opiniões. Pra quem já estiver aí questionando, mas ninguém aqui é autor e não tem que questionar, tem que dar opinião sim, eu tô abrindo esse espaço e eu espero que vocês fiquem felizes com isso e eu vou comentar junto com vocês. Depois a gente pode fazer a lista pra balancear o karma do que a gente amou nessa história também. Começando com os comentários dos apoiadores e um grupo que a gente tem que tava morto, mas renasceu. Só de spoilers de Shingeki, tá? Vamos lá. Começando com o Andrew falando: minha maior decepção foi o autor não ter bancado a decisão ousada dele. Ele transformou todo mundo em titã, o que foi... Só que ficou com medo da represália e voltou atrás. O final de Attack on Titan seria lindo se todo mundo que fosse transformado e que foi transformado em titã tivesse simplesmente morrido. Vamos lá. O Andrew focou aqui, principalmente no comentário dele, na questão dos titãs, que no penúltimo capítulo foram todos transformados, né? Os eldianos restantes entraram em contato com o vapor lá, o pum de parasita, e aí geral se transformou em titã irracional, incluindo Jean, Connie, Gabi, todo mundo que não era titã original e que era eldiano, família dos guerreiros, irracional cresceu. E aí, lógico, Rainer, Anne sendo atacados enquanto eles choravam pela perda da mãe, do pai, dos amigos, aquele desespero. E aí no outro capítulo todo mundo voltou. Eu sei que uma galera curtiu isso, mas eu honestamente compartilho do sentimento do Andrew. Eu não acho que isso por si só foi o que, nossa, estragou o final e isso destruiu tudo, mas foi uma atitude que eu não considero corajosa do Isayama, porque eu acho que o impacto dessas pessoas sendo transformadas no outro capítulo machucou. Por exemplo, me surpreendeu. Eu já não achava nessa reta final, no momento do 138, que o Isayama teria coragem de fazer a limpa numa galera, inclusive restantes da aliança, e colocá-los como titãs irracionais. Eu achava que, ao solucionar o problema, ainda que acabassem os titãs, eles poderiam virar pó. Não voltarem a ser seres humanos, como uma magia, sei lá, da bruxa que acabou e voltam, porque tinha toda uma explicação de corpo que é reconstruído e a Ymir não estava mais lá, então como eles voltaram, nada disso foi explicado, eles simplesmente voltaram e teve pouca emoção no retorno, pelo menos no mangá, na minha visão, e vocês podem discordar, perdeu o impacto completamente de uma parte do 138 que já estava sendo questionado, mas que tinha sido considerado corajoso e bom. Anulou tudo, na minha opinião. Pra mim, a maior decepção foi o Isayama ter sido influenciado, talvez, pela obra ter se tornado tão popular. Dizem que ele lia muitas opiniões e vídeos dos fãs e teorias e tal. Eu digo isso, inclusive. Mas saiu entrevista dele do editor, tá? Me defendendo aqui. E não conseguiu tomar algumas decisões ousadas, como matar personagens queridos e tal. Ter abandonado o final devastador de O Nevoeiro. Essa questão de Isayama dizer que ele tinha como inspiração, ou uma das inspirações pro fim de Shingeki, O Nevoeiro, que é algo extremamente drástico, e até uma sensação, como ele dizia, do espectador se sentir traído, né? Porque o filme, que tem um final original, independente do livro de Stephen King, tem um desfecho extremamente trágico e de repente você fala, opa, não precisava ter sido assim se as coisas tivessem acontecido alguns instantes antes. Então você se sente até meio trouxa, não é possível, não acredito que eu sofri, isso aconteceu, e se tivesse esperado um pouquinho, não precisava ter acontecido. E a gente esperava, nessa época, que o final de Shingeki fosse um tom parecido, né? Embora a história completamente diferente. E aí o Isayama desistiu disso, depois ele voltou pra isso, e no fim o final não teve nada a ver nem com Guardiões da Galáxia, nem com Nevoeiro, e aí as pessoas ficaram
ficaram um pouco confusas, né? Independente dessa inspiração em um nevoeiro, dizem sim, tanto ele quanto principalmente o seu editor recentemente, que o Isayama sempre se importou muito com a opinião alheia. Ele inclusive citou nas últimas entrevistas que ele sempre se preocupou e foi atrás, inclusive ficou mexido, e aí constatação nossa é que ele pode ter se influenciado por isso para tomar decisões relacionadas ao final de Shingeki. Só que também precisamos ser justos e dizer que, do que já saiu de entrevista e até alguns spoilerzinhos do guidebook que não foi 100% traduzido, né, o último que saiu, o guia de personagens, na verdade, ele também afirmou que certas coisas já estavam na cabeça dele desde o início, como, por exemplo, que a gente vai citar porque muita gente reclamou, amor de Eren Mikasa. Concordo que ele pode ter ficado aí um pouco com medo, não ter tido ousadia e voltado atrás em decisões por causa das expectativas dos leitores, mas muito disso também pode ser o Isayama que não soube terminar. Tá? A gente tira muito o demérito e os erros do autor ou as decisões da mão dele e às vezes foi ele que decidiu e a decisão não nos agradou. Acontece. A questão da aliança, a motivação da Ymir, questões em aberto, conveniências de roteiro. Eu não odeio o final, só acredito que Isayama pecou na execução. Pecar na execução eu concordo plenamente, eu já falei isso outras vezes aqui, mas eu realmente acho que o Isayama às vezes constrói muito bem algumas coisas e na hora de fechar, desenvolver e finalizar fica um pouco capenga, é mais legal a jornada do que a conclusão, mas em relação a furos e conveniências, eu penso ainda em fazer aquele velho vídeo do que não foi explicado e ficou aberto e fez falta pro final da história. Se vocês quiserem esse vídeo, se vocês quiserem participar mais uma vez desse vídeo, a gente faz uma dinâmica parecida e eu volto depois, mas certamente ficaram furos e pra galera do nem tudo precisa ser explicado, eu concordo, mas tem certas coisas que se não é explicado, a história fica falha, o mínimo do plot que foi originado pra fazer Shingeki, se não sair direitinho explicado, gera um furo, gera um problema, fica capenga, é criticado. O problema é não ter acabado com um beijo na cabeça. Ia ser extremamente controverso, acabar ali deixaria mais furos do que já ficaram. Não concordo aqui, mas opinião dele, comenta aí se você também acha. O problema foi o Isayama fanfiqueiro. É a questão do romance que as pessoas não acharam que era óbvio, a gente já vai voltar nessa questão também em breve. Medo de pôr a visão dele e receber reprimenda de fã, o que a gente também acabou de comentar. Querer resolver o que ficou ruim com capítulo extra após o fim da obra ou soltando notas aqui e ali. As notas que saem extras ou entrevistas ou guia de personagens não são necessariamente decisões do Isayama, são materiais que sempre saem até pra divulgar e pra hypar qualquer fim de história, tá? Então sai uma entrevista na edição da revista, saem entrevistas dentro do guia de personagens ou no guidebook, o que é completamente normal e padrão. Agora, o capítulo extra foi porque ele sentiu que faltaram algumas páginas e antes da repercussão, antes de ser lançado, esses capítulos extras já estavam previstos. Se for pra pôr o Eren como vilão, então aumenta o nível da coisa e não deixa dúbio. A questão do Eren foi altamente criticada por vários de vocês, tanto aqueles que já viam o Eren como um vilão e no final das contas acho que o Isayama recuou e não fez sentido, quanto aqueles que viam o Eren como um super herói frio e calculista, mas pensando no bem de todos e não curtiram que a explicação foi que ele queria salvar meia dúzia de amigos e só, as pessoas realmente não acreditaram nesse fim de construção do Eren. Eu vou chegar nisso porque mais gente falou e eu concordo não exatamente com essa frase, mas que a construção do Eren, que estava vindo pra mim bem sólida, inclusive, ele deixou a conclusão pro fim, a conclusão saiu do trilho ali do trem, entendeu? Do que estava se apresentando até aquela hora e deixou margem para críticas, independente das expectativas das pessoas em relação ao Eren serem diferentes, e eu sei disso que são. Não precisa dar tudo mastigado, mas precisa ser no mínimo coeso, que é o que a gente comentou sobre furos, e vai ter vídeo separado sobre isso, concordo com essa afirmativa. E na verdade ele não sabia o que fazer com a Ymir, me deu super essa impressão também, gente, infelizmente. A gente volta depois com mais opiniões de 2 apoiadores que a galera mandou o textão, mas vamos nas opiniões de vocês também que me mandaram lá no Instagram pra gente variar mais opiniões diferentes. Depois que o Eren começou a exponar, soltar, liberar um monte de titãs das costelas, ficou tudo muito forçado e rushado pra mim. E olha que Shingeki é meu anime favorito. Eu concordo que nessa parte do final, do enfrentamento, por mais que as coisas necessariamente seriam rápidas porque o tempo estava correndo e uma
briga longa demais não se explicaria porque eles não teriam gás suficiente no equipamento deles, porque eles não teriam gás físico também, né, pra aguentar tantas transformações seguidas no caso da Pique, o golpe final, portanto, um ex-máquina ou a carta tirada da manga inevitavelmente apareceria, força contra força era impossível, mas foi tudo muito rápido. Em alguns momentos da luta, inclusive, foi confuso. O anime pode melhorar isso sem dúvida nenhuma. Eu realmente acredito que essa parte acelerada demais e confusa, o anime, se bem feito, pode melhorar, mas no mangá perdeu o ritmo, ficou acelerado. Ficou estranho, muita gente não curtiu, talvez isso tenha prejudicado inclusive o impacto, na minha opinião, do que vem logo depois, que é a resolução, né, e o fim de tudo. E aí a gente chega num fato aqui, né, um comentário sobre Eren. A ambição final do Eren, que seria então a decepção. Pra mim, o Eren louco por liberdade desde criança, que queria destruir o resto do mundo para que Parades pudesse ser livre, era muito melhor do que o Eren que queria destruir 80% da humanidade só para que os amigos dele pudessem viver felizes pro resto da vida. Eu não acho louco você imaginar que uma pessoa queira salvar 6 amigos, sei lá, 10 amigos que seja de sua família, destruindo 80% do mundo, porque a pessoa muitas vezes olha apenas para o seu umbigo, ou simplesmente não conhece o resto do mundo, ou simplesmente quer. As pessoas às vezes não colocam na balança quando vão decidir qualquer coisa, principalmente vinculadas a sentimentos passionais, a proteger família, proteger amigos. O problema, como a gente já vem falando, é que o Eren teve um desenvolvimento bem sólido durante grande parte da história. Ele foi uma criança que antes era entediada porque nada acontecia e ele não gostava de ficar sem fazer nada. De repente ele descobriu que existia liberdade lá fora e ele era privado disso. Deu ódio no menino, e isso tudo tá no mangá, tá no comecinho, pra quem quiser reler com calma e observar. E ele pequenininho sofreu um trauma porque além de não ter liberdade, chegou uns seres do nada e resolveram destruir muralha. Ele perdeu a mãe na frente dele de uma maneira brutal. Então muita coisa aconteceu com ele, a gente viu ele se desenvolver de um menino simplesmente chorão pra alguém que se arrependeu de ser um peso na vida dos outros, uma pessoa que teve raiva do Titã, pra uma pessoa que passou a ter raiva do resto do mundo inteiro. Uniu dentro da própria mente traumas de outras pessoas, como do próprio pai, de outros portadores e do mundo, mas que acima de tudo, como ele falou antes da missão em Shiganshina, ele tinha medo, ele tremia, mas quando ele pensava em liberdade, ele ficava estável. O Eren teve uma linha narrativa muito bem contada, muito sólida, e essa questão de liberdade e de ter seu ímpeto de enfrentar aqueles que estavam contra o que ele queria, isso sempre foi muitíssimo bem desenhado, não era dupla interpretação, não dava pra você achar que não. Tava ali, em cada uma das páginas. Eu não acho ruim que o protagonista se importe com os amigos. Como eu disse, eu acho que isso pode acontecer. Só que faltou o Eren que também existia para além desse carinho dos amigos, que já tava em flashbacks, em parádios, o pessoal ficando corado e ele dizendo que queria protegê-los. Ok, mas ele abraçou uma persona fria, ele foi pra frente, ele matou todo mundo e ele se tornou um chefe de uma guerrilha de caras radicais. E chega nessa hora e ele não fala uma vez tudo que ele falou pro Floch, pra Helena. Tanto faz, tanto fez, o cara só vai chorar sobre a Mikasa e falar sobre seus amigos e falar sobre como ele queria viver mais. Eu até acho que no fim da vida faz sentido que as pessoas mostrem suas fragilidades, que as pessoas mostrem suas dores e seus medos que ele não se permitiu sentir até então. Mas talvez, como muitos também analisaram aqui ou acharam, né, e aqui são achismos de pessoas que não escreveram a história, mas leram durante muito tempo, talvez com mais páginas, com mais capítulo, a gente pudesse ter todo esse papo nos caminhos melhor desenvolvido. Ao invés de ser uma fala do Eren de que, mesmo que ele não soubesse o que ia acontecer, ele ia fazer isso tudo mesmo porque era isso que ele queria, destruir o mundo todo e lutar pela liberdade que ele achava que tinha que ter, ao invés de uma frase que a maioria ignorou porque é só uma frase, ter um diálogo desenvolvendo, que é isso que ele queria. Se ele não soubesse o que ia acontecer no futuro, ele ia escolher mesmo assim. Mesmo que ele não achasse que isso era a única forma de salvar os amigos, ele ia escolher o enfrentamento, ele ia escolher esmagar 80% ou sei lá quantos por cento ele não saberia do mundo inteiro, porque esse é o Eren. Não só o Eren que viu o futuro, mas o Eren que quer avançar,
o titã de ataque, o titã que vai em frente, o titã que luta por liberdade, a pessoa que desde criança não quer ser privado. Esse garoto tinha que estar presente claramente no final, ainda que o Eren, cheio de sentimentos que ele reprimiu, escondeu, também estivesse ali, porque faz parte, e não tem porque, na minha opinião, o Eren ser extremamente frio, se ele sempre foi muito passional, se ele se escondeu atrás dessa capa e de repente vomitou tudo à beira da morte, tudo bem. Mas balança e mostra um pouquinho do que era, um pouquinho do que ele escondeu, de quem ele se tornou. Senão não fica coerente. Por isso muitas pessoas estranharam. Essa é a minha opinião, mas o Eren por si só dá um vídeo inteiro porque o desenvolvimento dele, a finalização disso, realmente deixou a desejar. Pra quase todo mundo, né? Você pode discordar. O que mais me deixou desapontado foi que o autor só deu fim à história, não à história personagem, do Eren, por assim dizer. Tipo, ele deu muita importância para outros personagens, como a Historia, a própria, mas no fim só o que contou foi a história do Eren. Eu concordo muito com isso. A gente teve um grande desenvolvimento de outros personagens quando o Isayama se deu a chance de fazer isso, especialmente a partir do arco de Marley. Foi quando eu achei que a escrita do Isayama melhorou. Foi quando ele se aprofundou em personagens, em discussões, em assuntos importantes, né? O olhar do outro. A gente teve um panorama muito melhor do que só a gente lutando contra Titã ou lutando contra o inimigo invisível que nem nome tinha direito. E aí, depois de termos personagens tão bem construídos depois de tanto tempo como o Reiner, personagens que tiveram uma boa evolução no começo, de repente foram apagados e voltaram para praticamente nada, como a Anne, personagens que evoluíram a seu modo como o Jean, personagens que mereciam ser mais desenvolvidos como Mikasa, tudo isso para no fim só Eren ter um grande foco. Diria até que na verdade Eren e amigos do Eren ao redor dele, porque a gente teve um desenvolvimento do Armin e da Mikasa vinculados ao destino do Eren, né? A gente não teve os dois ali isolados por si só, tanto é que a Mikasa até o fim ficou vinculada ao Eren, e a gente vai falar sobre Mikasa também ainda nesse vídeo. Os outros foram reduzidos a pequenas linhas. Até hoje as pessoas levantam placas na rua dizendo cadê Helena? Sumiu! Não é que a Helena fosse uma personagem extremamente necessária, mas ela foi muito presente nesse final e valia um pouquinho de explicar cadê ela e até, diria, o que ela sentiu e como ela ficou após o fim do plano do Zeke, que não aconteceu, e do seu próprio Zeke, que foi quem a moveu durante todo esse tempo. Mas não vimos, de fato, para além de 3 linhas sobre o mundo, como o mundo ficou e se reconstruiu ou não após 80% de pessoas exterminadas. Não só pessoas, vegetações, ecossistema, tudo ficou acabado, como a gente viu na conversa se confirmando do Armin e do Eren. A gente não teve esse impacto de ver o outro. No final, realmente precisava voltar para o protagonista e o explicar. Eu até comentei isso antes do capítulo acabar, né? Do último capítulo chegar. Eu acho que eu citei, a gente precisa de um pouquinho de Eren, tá faltando, mas a gente só teve Eren. E de novo a gente volta para aquela conversa. Provavelmente, talvez, estamos aqui cogitando que com mais capítulos, com mais tempo, dava para ter desenvolvido o protagonista, que é essencial, mas a gente chegava em outros pontos que também eram importantes. O final que deram para Mikasa foi o que mais me decepcionou, e saber que ela só superou Eren casando com outro homem ao invés de ser livre e seguir em frente. Rapidinho comentando isso, eu como mulher não entendo honestamente porque as pessoas acham que uma mulher só é livre, independente e incrível e superando coisas se ela estiver eternamente sozinha. Mais que isso, porque ela vai ser livre e independente sendo presa ao único amor da vida inteira. E vamos lá, ela continua presa, tá? O que muitas pessoas inclusive continuam criticando. Ela continuou de cachecol, mesmo que casada, ela continuou visitando o túmulo até a beira da morte e ela continuou amando o Eren. Mas ela casou. Por quê? Porque as pessoas casam. E ela pode ter viajado o mundo, feito uma padaria, construído apartamentos, a gente não sabe o que ela fez, a gente não tem nenhuma explicação sobre isso. Faz falta, inclusive. A única coisa que se tem sobre o fechamento da Mikasa, como eu disse, é em relação ao Eren, que ela levou a cabeça dele de barco, apodrecendo ou a nado, não sei, que enterrou e que visitou a cabeça até o fim da vida. E casou. E daí? Casou. Isso não muda que ela pode ter sido independente. O vínculo dela com o Eren é a única coisa que continuou estabelecida. E dizem que no guia de personagens, a única coisa que o Isayama fala sobre a Mikasa o tempo todo é que ela amava o Eren. Ela não simplesmente foi esposa. O
cara nem aparece, você nem vê a cara dele. As pessoas fanficaram que é o Jean, não tem nenhuma confirmação sobre isso. E aí? Pra além de ter filhos e família, que não tem problema nenhum, o que ela fez da vida? Não sei, ninguém sabe. E é isso. Voltando para alguns comentários finais dos apoiadores do canal, o autor não sustentar a história da construção do Eren como vilão, o que a gente já comentou também, péssimo desenvolvimento da Mikasa, que no fim era só uma mulher sem personalidade, mentalidade fraca e gado do Eren. E isso é estranho, porque vocês perceberam que no começo da história, a Mikasa dava umas tiradas no Eren, apesar de amar ele, ela puxava a orelha, ela mandava, ela seguia um pouco em frente, ela tinha algumas decisões aqui e ali, e de repente a Mikasa sumiu. Muito doido. A passada de pano no que o Eren fez, justificando um genocídio de 80% da população mundial, culminando com aquele horrível diálogo com o Armin, falando que é errado fazer de Eren, mas se quiser pode. Muita gente falou sobre isso também, não comentei porque eu já sabia que ia ter aqui na Angélica, e realmente deram uma mini ajeitada nisso na versão final, deu polêmica principalmente ao longo do mundo, e não é à toa, por mais que o Isayama depois explique dizendo que na verdade ele queria que o amigo desse um acalento no Eren nos momentos finais, porque não tinha mais como mudar aquilo, e ele entendeu que o Eren estava fazendo aquela coisa grotesca por ele, então ele se sentiu culpado também, mas olha só, tudo isso que o Isayama tá falando poderia ter ficado mais explícito, gerado a mesma sensação que ele queria passar com umas frasezinhas a mais, contextualizando. Se você vai falar de um tema muito pesado ou um tema controverso, não é nenhum problema, na verdade é esperado que você desenvolva isso um pouquinho melhor, para não gerar nenhuma confusão. Não é à toa que essa fala ficou estranha, não é à toa que as pessoas criticaram, por mais que você talvez tenha entendido e ficou 100%, não acho que ele estava apoiando, e eu não acho que o Isayama queria apoiar a atitude do Eren, porque não é isso que ele fala em entrevistas, não basta a entrevista, tem que estar na história, senão parece que apoiou. Acredito que algumas frases e um jeito diferente de falar isso pode corrigir, ainda tenho a esperança de que eles façam isso no anime. Vamos ver. Ainda sobre o diálogo com o Armin, o autor tirar do fundo de alguma coisa escura esse amor romântico do Eren pela Mikasa, amor esse que nunca teve nenhum indício na obra. Muitas pessoas vão dizer que teve indício porque ele enrolou um negócio nela, porque ele falou que ia enrolar pra sempre depois, porque ele sempre estava perto. Eu voltei em vídeos meus, né, porque hoje eu tô muito cheia e carregada de impressões atuais, e fui ver o que eu achava até o momento do cachecol enrolado. E aí, já no começo do time skip, a gente não sabendo o que rolou com ele, eu comentava, pode ser que nesse time skip eles se aproximaram, porque eu sabia que a Mikasa tinha um interesse amoroso desde o início, e a obra meio que martelava isso na primeira metade da história o tempo todo. A Mikasa ama ele, a Mikasa ama ele, a Mikasa ama ele, mas ele nem tanto assim. Mas eu achava que podia acontecer. O problema é que depois do time skip, o Eren tava 100% full focado no plano dele. Então, de novo, se ele reprimiu sentimentos, faltou um espaço para alguns flashbacks ou um desabafo não desesperado do Eren do nada falando que queria que a Mikasa fosse solteirona pra sempre porque eu vou me matar. E sim mostrando o quanto ele sofria calado, o como ele não soube demonstrar um pouquinho mais de diálogo, de flashback ou de exposição de sentimentos, já que o fim ia ser tão focado nesse amor recíproco, mas que não estava claramente recíproco no mangá. Nas fanfics estavam. No mangá, sejamos justos, faltou escrita disso. Ele fazer o que foi feito para no fim Parades virar um ninho de ideologias perigosas e perniciosas para o mundo, além da ilha continuar odiando odianos, no fim, o genocídio foi para nada. Bem, isso para mim não seria um problema, por si só, porque mostraria que o que ele fez, na verdade, não parou o ciclo de ódio, porque você não para um ciclo de ódio continuando um ciclo de ódio. Seria uma mensagem interessante. O problema é que o Isayama, novamente, pegou tudo o que aconteceu, atitudes do Eren, personagens e não encerrou. Ele simbolicamente encerrou a jornada do protagonista, os efeitos no mundo, as consequências do estrondo, nas nações e nas pessoas e no que veio depois. As páginas extras deram uma explicaçãozinha, uma melhorada. Muitos aqui não curtem as páginas extras, eu acho pior sem elas, melhor com elas, mas realmente faltou concluir. Não acho um problema, a gente pode concluir numa obra algo pessimista, não precisa ser uma mensagem otimista, ele poderia terminar dizendo: isso tudo não tem solução, porque as pessoas são egoístas e estão sempre indo atrás do seu, ou do melhor para os seus poucos, ainda que destruindo os muitos. Mas não foi isso que ficou tão claro. Na minha concepção, nas minhas entrelinhas, eu posso trazer a interpretação que eu quiser, somos todos livres, mas ali, na história, faltou camada para explicar direitinho isso, ficou tudo muito flutuante. Por fim, aquele amor absurdamente bizarro e doentio de Ymir pelo Rei Fritz. Achei de mau gosto, não foi das coisas que mais me incomodou, mas achei bizarro, preferia que não fosse assim,
não é que tem incoerência externa ou interna, tá? Mas é bem triste que a Ymir seja reduzida só a isso, mas acontece. Por fim, mais um apoiador que também acredita que a Mikasa foi subutilizada, concordamos aqui. Ele queria uma solução que melhor aproveitasse o fim de toda a maldição titã como um todo, ficou aquele sentimento de que não deram um peso dramático que deveria ter com a morte de 80% da população mundial. Foi o que eu falei, não teve consequências, não mostrou o efeito no mundo, ficou tudo meio, aconteceu, e é isso aí. Romantizaram Muita gente acreditou que isso aconteceu. Eu não acho que ele tentou fazer isso, mas eu acho que ele, com certeza, deu uma amenizada nas ações do Eren, na minha opinião, e super achismo, com medo de colocar o protagonista como super errado, com ambições extremamente egoístas e fechar ali a posição de que ele ficou com a atitude de um vilão, ainda que tentando ser um herói para os seus, porque em várias entrevistas, inclusive o Isayama fala sobre isso, de como ele achava que em histórias shonen, né, para jovens, muitas vezes as pessoas acreditavam cegamente nos protagonistas e ele não achava isso legal, dava exemplos de histórias, inclusive, em que o protagonista estava errado, e aí no fim ele meio que pareceu meio inseguro de afirmar que o protagonista estava errado na visão dele, que fosse, e aí ele conseguiu a façanha de decepcionar dois lados extremamente diferentes, apoiando ou contra o Eren. A produção como um todo abandonar aquele tom de mistério, desconhecido, até a parte onde descobrem o segredo todo por trás das muralhas. Depois disso, eles adotam uma postura mais de conversa e muitos plots um atrás do outro. Eu não sei se ele quer dizer a partir do porão. Eu amo o arco de Marley e eu acho que depois do arco de Marley, quando a gente volta pra Paradis, que começaram a ter alguns problemas de roteiro. E ele acredita que o trabalho que foi feito em cima de Marley foi em vão, porque parece que eles queriam colocar, assim, um sentimento de empatia em cima de pessoas que moravam do outro lado da muralha, como Gabi e Falco, mas pra ele falharam miseravelmente. Eu discordo dessa parte só porque eu comprei super essa sensação de que não que Marley estava certa, mas que lá no outro lado do mundo também existiam outras vítimas, até mesmo de Marley também, ou de outras nações, ou de uma realidade que mais uma vez era muito maior do que só Paradis e só Titãs e só o Eren e só 5 personagens que a gente conhecia antes. O mundo tinha macro problemas geopolíticos que estavam sendo ignorados pela gente até então. O problema que era assim era muito maior. Pra mim, a história conseguiu se provar nesse ponto em Marley, só que de novo, existia toda uma linha narrativa que ele poderia usar até o final pra concluir, seja o Eren vencendo ou não. Não necessariamente eu acho que o Eren precisa vencer ou perder pra ter uma moral da história. A questão, por fim, pra mim, é que tudo que ele veio desenvolvendo no final ficou apressado, foi fechado de repente correndo, muitos furos ficaram e a gente pode voltar finalmente com esse vídeo falando desses furos que fazem falta, e aí gerou muita insegurança, impressão negativa aqui e ali pra muitos fãs. Por fim, pessoas, pra mim, eu realmente não sou fã do capítulo 139, em especial. Prefiro com as páginas extras, pra mim melhorou muito a minha percepção de algumas questões. Eu leio muitas entrevistas, eu leio muito material extra e isso naturalmente melhora um pouco as minhas impressões quando a coisa é mais explicada, mas verdade seja dito, o material tem que funcionar independente de conteúdo extra, mas eu acho que muitas dessas coisas, de furos, ou de ritmo ruim, ou de falas que ficaram esquisitas, dúbias quando não deveriam ser, isso ainda pode ser corrigido em uma adaptação, e eu continuo, não sei se infelizmente ou não, gostando de Shingeki, tenho muitas ressalvas com esse final, e até onde fomos aí com a adaptação do anime, eu gosto muito, inclusive o arco de Marley, e eu acho que não tem problema a gente comentar o que achou do final, e como ele foi muito controverso, sim, há muitas decepções, o que não significa que o final como um todo, que pra você talvez esteja perfeito, tem pessoas aqui que falaram que acharam o final maravilhoso, não significa que vocês estão erradas, porque às vezes justamente o que o Isayama quis valorizar, que foi a história de amor ou os personagens principais, era só isso que importava pra você, ou sobretudo era isso que importava pra você. Impressão é algo muito, muito particular, e eu quis abrir esse espaço para as pessoas desabafarem e comentar em cima disso, porque esse canal tem esse diálogo, eu sempre tive esse costume, e eu falei ao longo de todo o mangá com vocês, e eu percebi, faltou deixar vocês falarem sobre o fim. E bem, resolvi trazer esse vídeo. Se você se identifica, comenta aqui embaixo. Se você tem uma impressão completamente diferente, fale aqui também. Eu tô rouca porque o vídeo original disso aqui tem quase 1 hora. Eu vou ver quanto que eu vou manter do vídeo pra versão final. Espero vocês em todos os próximos vídeos. A gente continua falando de outros assuntos. Fazia tempo que não vinha Shingeki, mas eventualmente a gente volta pra comentar sobre isso sim. Já vai me seguindo nas redes sociais pra você voltar aqui quando a gente for falar sobre furos, porque talvez eu volte a pedir a opinião de vocês também, porque eu gosto muito de trazer vocês pros vídeos, tá bom? Até daqui a pouco, gente. Tchau, tchau.